Formou-se no Colégio Militar em 66, quando entraram para o primeiro ano. Tinham 10 anos. Antigamente era o primeiro ano, hoje em dia é o 5º ano do segundo ciclo. Tinham 10 anos e desde então a vida juntou-os para sempre. Hoje vêm a recordar e celebrar os mais de 50 anos de amizade e de memórias da escola, Adelino Lage e Jorge Pato. Um grande aplauso. Bem-vindos, muito obrigada. Muito bem-vindos à nossa tarde. Obrigado, mãe. Obrigada por estarem connosco no nosso programa. Já vamos ao livro, até porque esta amizade, o Colégio Militar em particular, também originaram tantas memórias que a pandemia ajudou a que houvesse um livro. Mas antes de mais, gostava de vos perguntar como é que era o Colégio Militar em 66? Desde já, muito obrigado por nos ter acolhido aqui. Obrigada, nós. O Colégio Militar, efetivamente, em 66 era algo diferente dos tempos atuais. Era um colégio interno, apenas e só de rapazes, em que entrávamos com os tais 10 anos de idade, em que perdíamos um nome que nos levava até ali e ganhávamos um número que nos passava a acompanhar para o resto da vida. Estas fotografias são deliciosas. Exatamente. Qual era o seu número? O meu número era 176 e é o número que me acompanha para a vida. Não estava disponível na altura o número do meu pai, que me antecedeu no colégio em 33 e daí ter ficado com esse número. E basicamente é isso, é um colégio que tem a particularidade de transformar um conjunto de rapazes, jovens rapazes, em irmãos que convivem diariamente num colégio interno em que entrávamos ao domingo à noite e apenas e só saíamos ao sábado a seguir ao almoço e, portanto, era uma família que ali criávamos e que necessariamente nos marcava para uma vida. Certo. De uma perspectiva, e envolvidos todos estes anos agora, mas de uma perspectiva emocional, sabendo nós que estamos a falar de um grande colégio, a verdade é essa, com condições extraordinárias para o ensino e para a prática do desporto, que é também fundamental, mas do ponto de vista emocional, uma criança de 10 anos estar fora de casa foi duro para si. Tem essas memórias de saudade? Tenho algumas dessas memórias. É um facto que, à época, de algum modo, o meu pai, enquanto antigo aluno, me tinha preparado para o que eu me iria esperar. Ele não me acompanhou nessa fase, porque estava numa comissão no ultramar, no norte de Moçambique, e foi através de um postal que acompanhou o filho nessa entrada, e é um facto, senti-me um pouco sozinho nesse primeiro acolhimento, que aquelas paredes, que aqueles colegas todos ali estavam. Exato, mas também estavam todos na mesma situação, não é? Exatamente. Apesar de tudo, o processo de identificação vai ajudando alguma coisa. Jorge, bem-vindo à nossa tarde, obrigada. Faço-lhe também a mesma pergunta, porque foi no Colégio Militar depois de conheceu este seu grande amigo. Como é que lá chega e em que circunstâncias? Em 66 também, ao que sei. Ok. Associando mais palavras do Adelino, também queria agradecer, antes de mais, à Tânia, ao programa A Nossa Tarde e à RTP, Obrigada. nos terem recebido desde a primeira hora, portanto, e nos terem acolhido desta forma tão simpática. Bom, eu entrei em 66, também um pouco na sequência de ter um irmão mais velho que já lá estava. Portanto, ou seja, o meu irmão tem mais 5 anos do que eu, ele já estava no 6º ano e, portanto, daqui vai, portanto, também o mais novo entra, não é? Portanto, eu também entrei, conheci o Adelino, obviamente, porque nós éramos, nessa altura, pouco mais de uma centena. Aliás, entramos 110 alunos para o primeiro ano, a que se juntaram mais 20 repetentes que, pressentindo a qualidade do nosso curso, quiseram ficar connosco. Portanto, acabámos por ser 133. Sim. Obrigado, estou a brincar. Mas depois, enfim, tivemos lá uns 7 anos juntos, não é? Portanto, quer dizer, vivendo numa escola que, mais do que uma instituição de ensino, é uma escola de valores. Portanto, quer dizer, o Colégio Militar, no fim de contas, tem um nome, tem uma tradição, mas a sua política é formar homens com valores muito importantes, assimilados. Ou seja, nós temos uma divisa que é um por todos por um, que é complementada com um código de honra. Ou seja? Assim como Moisés recebeu os 10 mandamentos de Deus, nós recebemos um código de honra com 10 requisitos ou 10 mandamentos, não é? Portanto, não os vou citar todos, mas, portanto, alguns deles que vale a pena referir, como ser verdadeiro e leal, assumindo sempre as suas responsabilidades, portanto, praticar a camaradagem sem denúncia, sem, portanto, a cumplicidade, ser, portanto, modesto no êxito, digno na adversidade e confiante nas dificuldades, portanto, ser generoso em aplicar o bem, afável, responder o correto e, sobretudo, também uma coisa muito importante que é repudiar o despotismo, a dilapidação e, portanto, qualquer violência, não é? Exato. Portanto, esses princípios que são muito importantes e que nós procuramos sempre manter e, como disse há pouco a Tânia, realmente para uma criança de 10 anos era complicado ir para um internato depois de estar habituado ao ambiente familiar. Eu
tive uma vantagem em relação ao tempo, porque já tinha lá um irmão mais velho, de certo modo talhou o caminho, mas de facto era importante, e isso sentimos que era importante para o sucesso ser garantido e assimilarmos esses valores, era importante também algum apoio familiar, nem que fosse à distância, porque não se podem deixar as pessoas no internato e depois ir lá buscá-las daqui a uns tempos. Não, tem que haver um apoio continuado. E realmente o que nós conseguimos obter foi a assimilação num companheirismo, de uma camaradagem, de uma amizade que perdura ao fim destes anos todos. E com muitos motivos para se encontrarem, bem sei, porque é assim que as amizades também são fomentadas, com uma série de encontros, almoços. E quantas pessoas se juntam nesses almoços, Adelino? Curiosamente, e sendo já sexagenários convictos, como costumo dizer, somos capazes de nos juntar 40, 50 à volta de uma mesa para nos recordarmos dos tempos que ali passámos, o que é verdadeiramente invulgar. Exatamente. Haverá seguramente muitos mais colégios a terem essa capacidade agregadora entre nós. E depois o que é que a pandemia vos fez? Ou seja, estes almoços tiveram de ter um interregno, não é? Como tantos outros, e apesar de tudo não foi pera doce, porque foram 2 anos e tal, não é? Sem a possibilidade de se encontrarem. As pessoas arranjaram alternativas de comunicação, mas vocês arranjaram uma perfeita. Exato. Como é que foi? Como é que surgiu este livro? Nós tínhamos, portanto, criámos uma página de Facebook dedicada ao nosso curso em particular, embora seja abrangente e pode apanhar todos os restantes antigos alunos, porque é uma coisa que não nos separa, portanto, é a idade. E, portanto, essa página que criámos tem que ser alimentada diariamente, e lembrei-me então de desafiar o Jorge, com a sua capacidade e conhecimento musical, que é fantástica, porque não começámos mês após mês a contar a nossa história da vida do colégio, a partir do primeiro dia em que passámos aquelas paredes, contando quer o que se passava no interior do colégio, quer no país, quer no mundo, e ele identificava então, na vertente musical, as tais 2 músicas que selecionava. Que nós estamos a ouvir de resto como banda sonora da nossa conversa. Claro que sim. E efetivamente essas músicas foram então, mês após mês, sendo um dos fatores de dar vida a essa nossa página. Sim, que fotografia é esta? Essa é É tão doce esta fotografia. Essa é uma fotografia que acontece todos os anos, é o chamado Abraço ao Batalhãozinho, que é uma cerimónia que liga o comandante de batalhão do colégio, que é o aluno mais velho com a graduação de comandante de batalhão, e que vai dar um abraço ao Rata, que é o aluno do primeiro ano mais pequeno, simbolizando o seu acolhimento naquela escola. Essa mesma imagem, o meu pai também a teve, enquanto comandante de batalhão em 1939-40, em que acolheu o pequeno batalhãozinho à época. Que maravilha. Só para complementar, diga. Normalmente essa cerimónia ocorre no 1º de dezembro, que é a data em que há a entrega formal do armamento aos ratas. Ratas é o nome que damos aos novos alunos do primeiro ano. E, portanto, é uma cerimónia, de facto, em que é muito emotiva, porque o comandante de batalhão, inclusive, faz um pequeno discurso e diz, quando entregam as armas, portanto, quer dizer, pegam na baioneta, tocam no ombro, depois põem nas armas e diz aos novos alunos, aos ratas, as armas que vão receber, vencedores vos façam e não vencidos. Portanto, é uma frase que, de facto, que depois marca, não é? Hoje em dia o colégio militar, como disseram, está muito diferente. É, aliás, um colégio misto, tem meninos e meninas. Sim. Mas na altura e durante muito tempo vocês ali estiveram anos sem meninas. Sendo que, eu estava aqui a pensar, depois iam a casa relativamente pouco tempo. Não falo de 10, 11 anos, mas ali aos 14, 15. Como é que vocês namoravam? Pois. É sério, estava-me aqui a questionar. Bom, não precisam de contar tudo, mas alguma coisa aconteceu. Não, felizmente começaram a haver alguns chás dançantes. Era bem. E nós tínhamos um grande apoio das nossas amigas meninas de Odivelas, do Instituto de Odivelas. Exato. Iam lá e pronto, de facto, aí havia a oportunidade de conhecer algumas raparigas, não é? Pois, claro. O problema é que depois tínhamos que esperar ou pelo próximo chá dançante ou pelo fim de semana, que era sempre curto, não é? Embora houvesse uma nuance que era às quartas-feiras, podia-se ir jantar a casa, havia o quadro de honra. Os bons alunos que estavam no quadro de honra podiam ir jantar a casa, mas depois tinham que regressar antes da hora de recolher, não é? Já estou mesmo a ver. Não iam bem a casa jantar, não é? Pronto, iam à vossa vida durante aquela hora. O que era importante era ter boas notas. Exatamente. Ora, olha, para já vamos falar sobre esta barretina, está certo? Exatamente. Qual é o simbolismo? Todos os alunos tinham. Esta, portanto, faz parte da farda número 1, chamada farda número 1, usada nas cerimónias e nos desfiles. É a tal barretina que é entregue nessa cerimónia, na qual se faz também uma tradição que é selar a barretina. A barretina aqui nesta zona tem uma marca
em Posso? que... Sim. Ai, peço desculpa, ainda por cima o nosso realizador, desculpa, Lucas, mas vou Essa só mostrar. Bartina tem uma esta marca na marca atrás, traseira, não é? que é o chamado selo da Bartina. Ok. O graduado que enquadra os pequenos alunos, no momento em que vai colocar a Bartina na cabeça do rata do primeiro ano, com uma pancada com o joelho, faz uma amolga dela. Mas sem a cabeça dele cá dentro, portanto, Sem só. a cabeça dele cá dentro. Fica alívio, é só na barretina, está tudo certo. Mas há algum ritual entre os alunos quando passam uns pelos outros no colégio militar, ou havia? Algum Os ritual? mais velhos para os mais novos, como é que era a relação? Porque havia de facto muito mais velhos e miúdos coitadinhos, que alguns de certeza, como vocês foram alguns deles, em algumas circunstâncias já deviam ter vontade de chorar, não é? Sim, quer dizer... E choravam mesmo, olha, é a vida. Isso é inevitável, mas faz parte do crescimento e faz parte da ultrapassagem das agruras da vida, não é? Por isso é que esse livro é baseado numa coisa importantíssima que é a música. Ou seja, o Adelino disse que eu, de facto, eu não tenho um conhecimento fantástico da música, apenas sempre adorei a música desde miúdo. Infelizmente não sou músico, mas gosto muito de música. Sim, gosto muito de música. Quer dizer, no canto coral era de facto, tinha algum destaque. Nós tínhamos a disciplina de canto coral e no Orfeão o Esheim da Dava cartas. Sim, de facto, às vezes era selecionado para cantar, mas depois a minha voz mudou, infelizmente, agora está com esta voz mais dilaniana, chamemos assim. Não é muito bom. Mas a música, como eu costumo dizer, e aliás é uma das bases da ideia desse livro, é no fim a melhor companhia que podemos ter na vida, porque a música é intemporal, é um amigo para toda a vida. A música pode estar presente e alegrar-nos ou amparar-nos nos bons momentos e nos maus momentos da nossa vida. Comigo sempre foi assim. Comigo sempre foi assim. E portanto faria todo o sentido, claro. E fazia todo o sentido, ou seja, em situações, pelo menos comigo foi assim, que estávamos mais desanimados ou até também entusiasmados, a música estava sempre presente. E aliás, quando pega nesse livro, eu devo dizer que a grande diferença desse livro foi qualquer livro, nós podemos dizer, isto é mais um livro. Não é só mais um livro, isso é um livro com uma banda sonora. E livros com banda sonora não há assim muitos, quer dizer, há aqueles livros infantis que eu conheço, mas a esse nível não há, portanto. E esse livro foi feito com base em 3 pressupostos, como disse o Adelino. Primeiro, contar o que foi aquele período de vida naquele punhado de jovens adolescentes entre os 10 e os 17 anos, entre 66 e 73, com os factos mais relevantes, porque obviamente tínhamos de ter uma limitação de páginas. A música que ouvimos na altura, e aqui há um pequeno parênteses que eu queria fazer, é que seria relativamente fácil elencar uma série de músicas que eram editadas naquela altura, mas nós procurámos fazer mais do que isso. Procurámos fazer uma retrospectiva, uma viagem regressiva no tempo para pensar, Adelino e Jorge, quando tinhas 10, 11, 12, 13, 14 anos, etc., que músicas é que gostavas de ouvir? E quando tinham 10 anos, que músicas é que gostavam de ouvir? Ouvíamos essencialmente as músicas que os nossos irmãos mais velhos punham a tocar. Portanto, eu fui muito influenciado também pelas músicas que ouvia, porque, claro, não tinha tantos meios como eles já tinham, mais velhos, não é? Mas é evidente que há bandas escolares que começámos a ouvir logo com essa idade. Quando se começa a ouvir os Beatles, os Rolling Stones e, obviamente, também outro tipo de bandas, com certeza que logo com essa idade já começávamos a ouvir. Muito bem. E o terceiro pressuposto. pressuposto, que no fim faz com que este livro não seja um livro apenas cingido à comunidade colegial, mas sim externo a toda a gente que o querem ler. Porquê? Porque nós procuramos associar a cada um dos 81 meses que estão aí descritos, nesse período de 7 anos, os eventos ou os efemérides relevantes que se passavam em Portugal e no mundo. Muito bem. Portanto, há uma descrição. Uma contextualização histórica também. Pois, eu não sei se terei tempo, mas, por exemplo, podia citar até o ano 69, por exemplo. É um ano muito curioso. Do ponto de vista musical, houve Woodstock, houve vários festivais importantes, foi um ano de festivais. Do ponto de vista televisivo, é um ano marcante, porque nesse ano, em 69, começaram as famosas conversas em família do primeiro-ministro Marcelo Caetano. Curiosamente, a RTP é referida no livro várias vezes, em várias coisas, e curiosamente foi exatamente numa das primeiras das 16 conversas em família, que eram televisionadas, que se estreou na RTP o Teleponto. Foi exatamente nesse ano. E aqui está ele, fundamental hoje em dia também para trabalharmos, não é? Adelino, aliás, desculpe, só para terminar aqui a nossa conversa, muitas pessoas pensam que só frequenta o colégio militar quem quer seguir uma carreira militar. Isso não é verdade. Quais é que são as vossas profissões? Ou foram, ou serão sempre? A minha em particular foi ligada ao mundo automóvel. Trabalhei mais de 20 anos na Renault Portugal, da qual estou reformado, que é distinta da carreira do Jorge, mas a minha teve essa ligação. Jorge? Mas eu sou engenheiro civil. Exato. Agora estou reformado, por isso é que tenho tempo agora para escrever essas coisas, mas para toda a minha vida foi ligada à engenharia civil. E o que é que fazem hoje em dia, nos vossos tempos livres, tanto tão jovens?
Escrevemos livros. Encontram-se menos vezes do que gostariam, provavelmente. Eventualmente sim, mas é um facto que ainda me mantenho ativo noutra atividade que me liga de novo e ainda à Renault Portugal, enquanto secretário-geral da Associação de Concessionários Renault, mas ocupo-me, como o Jorge dizia bem, a fazer esse tipo de eventos. E esse livro foi realmente o transporte de um conjunto de histórias que estávamos a contar ao longo do tempo e que a pandemia nos ajudou a dizer. O Colégio já nos tinha dado alguma coisa, o que é que nós podíamos dar ao colégio? E então pensámos e concretizámos essas histórias em livro que deixam a nossa pegada colegial e que nos orgulha por termos chegado a este ponto de deixar para quem depois de nós vier o relato daquilo que foram esses anos, dos anos 67. Muito bem, gostei muito de vos receber. Muito obrigada aos dois. Do QR Code. E eu só gostava de, força, se me diga. permite, deixar uma pequena marca, que é a tal dita barretina que ali está. Ok, Neste caso é uma pen, sim. e portanto vai ficar seguramente marcada para si. E dá-me jeito, dá. Nesta pen está, para além de que possa vir a gravar, o nosso filme que fizemos no lançamento do livro no Teatro Dom Luís, em que num pequeno vídeo feito por nós de 5 anos, conseguimos mostrar todo o nosso percurso colegial. Olha que bonito, muito obrigada. Obrigada. É de facto este vosso amor, até é mais do que respeito e até saudade, este amor pelo Colégio Militar e pelas amizades e pelos princípios e valores que ali aprenderam. É extraordinário terem trazido isto à RTP. Esta também é a nossa função. Não é só mostrar as notícias péssimas que o mundo tem. Muito obrigada por terem Obrigado, vindo. muito obrigado. Muito obrigada. Pois, como disse alguém que, como diretor aqui prestou serviço, estas paredes parecem ter feitiços. E todos, alunos, ex-alunos, quantos amaram e amam esta casa e que sentem no peito a pátria a arder como uma brasa, vivos ou mortos, heróis ou homens simples, todos os que neste colégio ou fora dele vivem com dignidade e esperança, se unam em torno deste velho, uma criança, que hoje apenas festeja 175 primaveras. Ele vos agradece, vos saúda e beija suas bênçãos sinceras. Que não falte nenhum, todos, de pé, um por todos e todos por um, presentes para o saudar, dizendo-lhe, as lágrimas nos olhos, mas com a alma a rir e a cantar: aqui estamos, aqui estou, parabéns, obrigado, Deus te abençoe, avô.